Meus amigos, não sei se vocês sabem, mas eu passei por um bom tempo de dificuldade, assim, de comida mesmo, sabe? Eu passei, tipo, sei lá, meses, para não dizer um ano, ou mais de um ano, comendo, tipo, poucas refeições por semana, vai. Pra não falar por dia, por semana, porque tinha dia que eu não comia. Ou comia só arroz, ou comia alguma coisa assim. Mistura, eu fiquei quase um ano comendo só quando tinha salsicha. E, tipo, isso foi isso foi por um tempo, sabe? Bastante prolongado. Eventualmente, Deus preparava uma refeição completa, Deus preparava um outro tipo de alimento, para vocês não achar que foi só, sei lá, um ano literalmente à base de arroz ou à base de arroz e salsicha, alguma coisa assim. Não, não foi. Mas eventualmente ao longo das semanas, Deus preparava uma refeição completa, alguma coisa assim. E assim foi indo e assim foi Deus me sustentando. Só que aí teve uma época que eu fiquei uns 2 dias, tava uns 2 dias sem ter o que comer. Ou eu não lembro se eu tinha arroz, mas sabe quando você não quer mais comer o alimento? E aí é, eu tava 2 dias sem comer, e aí eu falando com o Senhor e tal, o Senhor falou pra mim dar uma volta. Aí eu saí pra dar uma volta, era uma meia-noite e meia, 1 hora da manhã mais ou menos. E quando eu tô andando pela ciclovia aqui da cidade, primeiro que não tem ninguém, não tem ninguém, só tem eu. Tem uma sacola de de uma churrascaria famosa aqui da cidade. E eu olhei assim, eu falei, nossa, no meio da ciclovia. Não é normal alguém jogar um lixo aqui, né? Mas pode ser que seja lixo, acho que eu não vou ver. Mas aí eu senti que eu deveria dar uma olhada. Quando eu peguei pra ver, eu olhei por cima e eu via aquelas tortas assim, aquelas embalagens de torta que é transparente por cima, redonda. Como tava escuro, eu pensei que o fundo tava meio que preto. Eu pensei que tava vazio. Aí eu falei, não, é só lixo, acho que eu vou embora. Aí de novo eu senti de segurar a sacola pra ver se tinha alguma coisa. Quando eu segurei, eu senti o peso. Quando eu senti o peso, eu falei, nossa, ela tá cheia, ela não tá vazia. Quando eu abri, uma torta holandesa inteira, inteira, sem estar mexida e semi-congelada. Como se tivesse acabado de sair do refrigerador. Aí eu fiquei pensando assim, o que poderia, né? O que justificaria alguém deixar uma torta holandesa inteira sem mexer lá? E só Deus, né? Porque eu não achei justificativa. E ainda que você ache uma justificativa, aí a pergunta, né? Que a outra pergunta que vem é: então por que eu achei ela e não outra pessoa? E eu levei, entendeu? Nesse horário, meia-noite e meia. E aí Deus fez essa obra, eu queria. E além dessa obra, Deus fez outras em que Deus tocou no meu coração para ir na estação. Aí cheguei na estação e encontrei uma bolsinha com R$ 7. Com R$ 7 eu consigo comer no Bom Prato. Outro lugar que eu também comi ao longo desse ano que eu fiquei sem comer. Porque às vezes não tinha dinheiro, não tinha R$ 1. Mas assim, regra geral foi bastante difícil. E aí, com esses R$ 7, eu acabei que eu nem usei no Bom Prato. Eu acho que eu usei R$ 2 pra ir no Bom Prato, pra almoçar 2 vezes, 2 dias diferentes. E os outros 5 eu comprei salsicha. Pra fazer com arroz, que eu acho que eu devia ter. E um outro dia também, muito cansado e assim, por não ter o que comer e assim, bastante enjoado do que eu tava comendo. Mais uma vez eu sinto de sair pra dar uma volta, e aí eu saio pra dar uma volta com Deus. E aí eu sento na praça do lado, aí eu vejo assim no banco que tem um negócio, eu começo a me aproximar, pum, tem como se fosse uma feijoada que teve um evento numa escola e eles colocaram numa sacola e amarraram. Aí a feijoada tava perfeita, tava com linguiça paio, costelinha. Aí eu já comi lá um pouco na hora e levei pra casa pra esquentar. Aí já outra vez que Deus providenciou assim de forma sobrenatural. São várias, né? Vou contar algumas aqui. É... a primeira vez que eu comecei a comer coisas do lixo, vai. Eu tava com uma fome. Primeiro que eu nunca pensei na minha vida que eu comeria lixo, né? Assim, baseado na forma como eu fui criado, a condição financeira. Nunca imaginei que Deus permitiria esse tipo de coisa. Mas Deus é tão bom que quando aconteceu, eu só consegui agradecer. Uma situação que pra uma pessoa, eu mesmo, no passado, se Deus falasse pra mim que eu ia comer lixo, eu ia ficar ou revoltado, ou eu ia ficar tipo assim, poxa, por que eu mereço isso? Eu não mereço. Muitas coisas passariam na minha cabeça, eu não aceitaria essa decisão de Deus na minha vida. Mas Deus nunca falou. E simplesmente o que aconteceu foi muita fome. Eu já tava uma ou 2 semanas nessa, sabe? Só tem um alimento. Já não aguento mais comer um alimento. Tô ficando dias sem comer porque eu já não quero mais comer. E tal, e tal, e tal. Entenda. Se eu saísse pra mendigar pela minha própria vontade, eu conseguiria dinheiro, eu conseguiria ir no Bom Prato, eu conseguiria comer outra coisa. Mas aí é onde entra você entender a voz de Deus e você entender onde Deus te coloca, a dificuldade que Ele te coloca, para que você seja obediente nos momentos difíceis. Porque tem momentos em que Deus realmente amarra teus braços e não deixa você fazer outra coisa a não se obedecer. Mas nesse caso, havia a oportunidade de eu ir por conta própria, sabe? Mas eu já tinha, depois de tanta coisa que tinha passado, eu já tinha entendido que essa era uma fase que Deus estava me colocando e era para mim obedecer. E não
tentar fugir daquilo que Deus estava me ensinando, porque muitas coisas Deus me ensinou na dificuldade. Na verdade, na maioria das vezes, você aprende sofrendo, você não aprende no sucesso, na bonança, você aprende sofrendo. Então eu tava lá em obediência, não tendo o que comer, esperando só em Deus, só em Deus, só em Deus. E aí, assim, veio os julgamentos, né? Ah, não, o menino é vagabundo. Ah, não, o menino é encostado. Ah, não, o menino é preguiçoso. Não, o menino não gosta de trabalhar. E qualquer julgamento mundano, porque não entende o fato de você não ir atrás. Ou então, ah, não, ele quer a vida fácil, e ele quer... Não, obediência a Deus. Eu sei o que Deus está me pedindo para fazer. Ninguém precisa concordar e ninguém precisa entender. Ainda que a pessoa seja cristão e o Espírito Santo não mostre para ela, ou ela não tem intimidade para que ela entenda, intimidade com Deus, para que ela venha entender o que você está dizendo. E muitas vezes Deus, não tem, entender, não importa, ninguém precisa entender. Se você entende o que Deus está colocando, você segue, ainda que seja bastante sofrimento. E eu tô lá, em obediência, só esperando Deus preparar, aí vem a voz de Deus. Bora dar uma volta. Aí saio pra dar uma volta. Aí eu chego perto do teatro da cidade, o pipoqueiro tinha deixado um pacote de... Deixou um pacote de pipoca que ele não vendeu. Cara, mas eu comi aquela pipoca agradecendo tanto a Deus, velho. Tanto a Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô... Tipo assim, primeiro que eu comi um monte de pipoca. Eu devo ter comido, sei lá, o equivalente a 5 sacos de pipoca de micro-ondas, vai? De tamanho. E a pipoca tava boa, eu sentia todo o sabor, toda o Ajinomoto, a manteiga, eu sentia todos os sabores da pipoca. A melhor refeição que eu fiz em muito tempo. E eu, sem perceber, falei, nossa, eu tô comendo do lixo, tô feliz demais, e Deus me conseguiu trazer por uma situação difícil em que eu não só eu tô vivendo, eu tô agradecendo pela situação difícil que Deus me colocou. Então, veja como Deus tem a capacidade de fazer você passar por provas, coisas que você jamais pensou que você poderia passar. Primeiro com a graça de Deus, o Espírito Santo, dando todas as... dando a força, dando a coragem, dando a humildade para você suportar a rejeição, suportar a humilhação, dando todas as coisas que... a perseverança, a fé, todas as coisas que você precisa para vencer a prova, ver a provisão de Deus, crer na provisão de Deus, para que uma vez em que você vê que Deus é capaz de prover nas circunstâncias mais difíceis, você começa a descansar. Assim, você começa a descansar na vontade de Deus. Porque mesmo em meio às provas, a fé faz com que você entre um lugar de descanso, do qual você não se preocupa mais. Porque assim, não há mais por que eu me preocupar, porque eu sei de que qualquer maneira que Deus venha a prover, eu estou disposto a ser provido, e eu também de qualquer maneira que Deus, como é que posso dizer, qualquer circunstância difícil que eu venha, que eu falo assim, puxa, agora não vai ter como Deus prover, eu já vi que Deus em circunstâncias difíceis tem a capacidade e tem o poder, e Ele é fiel à palavra dele de que Ele vai cumprir a nossa necessidade. E muitas vezes a pessoa fica assim, não, Deus só pode prover através de um emprego, Deus só pode prover através de uma carreira. Só pode prover se ele abrir a porta da minha... Sabe, se ele me deixar fazer faculdade. Ele só vai me prover... Sabe, tipo assim, a pessoa, ela pega aquilo que ela já acredita e ela coloca Deus dentro daquilo em que ela acredita que Deus pode operar. Mas ela não abre a cabeça dela para crer que, por exemplo, quando Jesus fala não vos preocupeis com o que vos haveis de comer, beber e vestir, buscais o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ela não lê a Bíblia e crê na palavra de Deus e depois deixa Deus mostrar para ela como que Deus cumpre o que ele prometeu, entendeu? Eu entrei, vamos dizer, nessa situação crendo na palavra de Deus, crendo que Deus pode prover, porque Ele falou que vai prover. Cabe a mim reconhecer o que é o reino de Deus e a sua justiça na minha vida. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação e eleição? Qual é a sua vocação e eleição? E se você está sentindo que você tem uma vocação e eleição, você tem o Espírito Santo te coloca para fazer coisas, mas você fala, não dá. Não, porque se eu fizer, eu vou perder meu emprego. Não, porque se eu fizer, as pessoas vão me rejeitar. As pessoas da igreja vão me rejeitar. As pessoas da família vão me rejeitar. Isso. E aí você começa a vir com muitas. Só que lembra de uma coisa, que assim, em primeiro lugar, você lê a palavra de Deus. Em segundo, você crê. E em terceiro, você deixa Deus botar em prática na tua vida. E você acredita que a palavra de Deus vai te fazer passar, vamos dizer, vai fazer você passar a dificuldade. Você entende? Porque nós somos provados. Deus ele prova o justo, ele prova aqueles que buscam a ele, porque através da provação, diz a palavra, vem a paciência. Através da paciência vem, se eu não me engano, a perseverança. E depois da perseverança que você vence a prova, vem a experiência. Ah não, lembrei.
paciência, vem a experiência depois que você vence a prova, e aí a esperança depois que você tem a experiência. E a esperança nunca nos decepciona. Está em Romanos 5, se eu não me engano. Então, da mesma forma, leiam a palavra, creiam na palavra, e não creiam, e não coloquem a mente de vocês para pensar como Deus pode fazer. Deixa com que a palavra por si só seja suficiente para que você consiga passar as provas crendo na palavra. Os caminhos Deus toma. E ele vai cumprir. Então você não tem que saber. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, mas eu não precisava. Essa questão, eu não precisava imaginar, eu só precisava crer. E eu criei na palavra. Tanto que, através de Mateus 6, eu saí da congregação cristã no Brasil, através de Mateus 6, eu vivi essas coisas que eu estou vivendo. Ninguém havia me falado que eu ia viver essas coisas. Pra mim, eu achei que eu ia ser bem sucedido por estar crendo, por estar vendo. Eu achei que Deus ia me recompensar. Na época eu acreditava isso. E Deus fez tudo ao contrário, me levou pra lama, me levou pra maior dificuldade que eu jamais pensava que ia passar. Isso sem contar que essa não era a única dificuldade em que eu passava outras dificuldades na época, junto dessa da comida. Mas veja como a palavra de Deus ela se manteve firme. Em todos os momentos Deus proveu a necessidade de moradia, a necessidade de alimento, vestimento, bebida. Então a palavra de Deus se tornou não, se comprovou verdadeira na minha vida. Porque eu li, acreditei e Deus me deu a força de passar, me deu fé para falar, não, eu sei que esse é o caminho. Ele é apertado, ele é estreito demais. E não há ninguém ao meu redor que possa compreender, mas eu sei que é verdade, então eu tenho que caminhar. Da mesma forma, se Deus toca no seu coração para ir por um caminho, vai por esse caminho. É apertado, é estreito, é penoso, dificultoso, mas você leu a palavra, você creu, o Espírito Santo ele coloca no teu coração para seguir esse caminho. Vai, porque sem o Senhor, como disse Moisés, né? Deus falou, vai que eu vou mandar o meu anjo para entrar com vocês na terra prometida. Aí o que Moisés falou? Não, Senhor, sem a tua presença, a gente prefere ficar no deserto. Da mesma forma, sem a presença do Senhor, não vale a pena viver em nenhum tipo de bonança. Nenhuma bonança do mundo pode dar alegria da presença do Senhor, entende? Fruto do Espírito, Gálatas 5. Esse é o versículo que eu preciso decorar todas. Eu decoro paz, amor, alegria, mas... Gálatas 5, fruto do Espírito. As consequências de você estar no centro da vontade de Deus, vamos dizer assim, vai, para explicar. Paz, amor, alegria, humildade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, enfim. Os frutos, as qualidades que você tem por estar ali com Deus. Porque se você está distante da vontade de Deus, você não vai presenciar, você vai presenciar só a consequência do pecado, que é Tiago 4,17. Você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, para finalizar, é isso, irmãos. Suportem a aprovação. Pois, não vou saber de cabeça, mas suporte a aprovação, pois ela produz em vós acho que eu vou editar esse vídeo. Pois ela produz em vós um tesouro eterno. Enfim, eu não consigo lembrar, mas eu sei que está em Pedro. Mas a aprovação, ela produz algo bom dentro de vocês, ok? E suporte a aprovação para que vocês sejam aprovados e vocês façam aquilo, a vontade de Deus na vida de vocês, e vocês não fiquem pelo caminho... Não apostatem da fé, essa é a palavra. Porque é muito fácil apostatar se você não tem a sua casa fundada na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Se a sua fundação não está nela, as provas vêm, batem, os ventos vêm e derrubam essa casa e não sobra nada. Mas se você está firmado na palavra, pode vir o que vier, pela fé você vai passar. E o justo viverá pela fé. E se minha alma, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Deus abençoe a todos.